noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao 5º Encontro Mundo Digital, né? Mais uma iniciativa da Diretoria dos Cursos de Informática. Esse é o 5º encontro que eu organizo, né? Nós já estamos planejando o 6º encontro, que vai acontecer lá para o dia 21 de novembro, né? É uma terça-feira também. A gente já está preparando alguns ensaios aí sobre as oficinas e as palestras, tá bom? Quem tiver alguma sugestão para me passar de algum assunto que vocês gostariam que eu abordasse, por favor, você sabe meu e-mail, né? Entre em contato comigo e manda sugestões. Aí eu vou computar, eu vou planilhar essas sugestões, aí aquelas que tiverem um maior número de votos, eu vou atrás do pessoal aí no mercado para poder atendê-los, tá bom? Então vamos lá. Então, Encontro Mundo Digital, a participação de vocês é super importante, né, como sempre. Quem vai participar desse evento aqui tem um bônus na nota, na média final, vai ter apontamento automático de 4 horas de atividades complementares, desde que o aluno assista a palestra, né, assinou ali a lista de presença, e depois o aluno tem que assinar a lista de presença e de saída lá nos laboratórios que logo vão ser desenvolvidos depois dessa palestra, tá bom? Então, hoje nós vamos ter uma palestra principal falando sobre a infraestrutura da Copa do Mundo, FIFA 2014, né? E quem vai falar para a gente sobre essas tecnologias é o Marcos Sakamoto, que trabalha na NEC, né? Então ele vai falar, ele vai palestrar em 45, 50 minutos, mais ou menos, é o tempo de duração dessa palestra. Depois a gente vai abrir 10 minutinhos para perguntas, aí encerrou as perguntas, nós nos dirigiremos para os laboratórios, né? Vocês viram aí na programação que eu passei, vocês têm 7 laboratórios para escolher, né? Todos, muita gente queria fazer os laboratórios ao mesmo tempo, mas não é possível, você vai ter que escolher um aí que você mais gosta, tá bom? Então, a gente vai ter segurança cibernética, né, no laboratório 103, que fala sobre o futuro das pessoas, os negócios e das nações, né. No laboratório 104, a gente vai estar falando sobre metodologia para inspeção de software, né, como que você avalia, faz uma avaliação de software para ver se ele é bom ou não. É o Eduardo Rodrigues que vai falar, da empresa Toledo do Brasil. Nós vamos ter aqui uma outra palestra que é voltada a um viés para o pessoal do TGTI, né, que é o Competence and Balance Scorecard, né. Eu sempre procuro fazer uma oficina com viés de tecnologia de cada um dos cursos. A palestra não, né, a palestra ela é geral, né, envolve TI como um todo. Mas as oficinas eu procuro sempre dirigir um assunto dentro daquele plano de ensino que vocês têm de cada um dos cursos, tá bom? Depois, no laboratório 108, a gente vai estar falando sobre estimativa de software para fábricas de software. A gente vai falar sobre análise de pontos de função. Teremos também aqui uma pessoa que vai falar sobre uma ferramenta case para modelagem de dados, lá no laboratório 106, que é o Entity and Relationship for Windows, né? É o Irving, Oscar Azakura, a pessoa que vai desenvolver a oficina lá com vocês. No laboratório 109, a gente vai estar falando sobre fazendo negócios com pontos de função, né? Então, como você usa a análise de pontos de função para participar de processos licitatórios em empresas públicas. E por último, mas não menos importante, o Big Data, né? Como aproveitar os dados não estruturados na web, né? Mas infelizmente eu recebi uma mensagem agora no celular. O Éder Paulo Sampaio, ele sofreu um acidente de moto e ele não vai poder fazer a palestra. Ele sofreu um acidente de moto nessa sexta-feira, tá? E infelizmente a gente não vai ter essa oficina aqui, ok? Bom, só para rever. Então, para você ter direito às 4 horas de atividades complementares, você precisa assinar a lista de entrada no hall aqui do prédio C. Todos assinaram? Sussa? Legal. Eu aproveitei todos
os outros certificados que vocês participaram. Eu pedi para a colaboração das meninas aí de turismo, muito legal elas terem participado, e elas organizaram tudo aí para a gente. Então, se você ainda tem um certificado que você não retirou, essa é a oportunidade, tá bom? Assim que vocês terminarem essa palestra e as oficinas, eu vou saber como. Vocês vão assinar a lista lá, e depois vai estar assinando a lista aqui. Aí eu vou compilar todos os que assinaram, bateram a assinatura, e eu vou mandar gerar o certificado, vou mandar gerar 4 horas de atividades complementares e mandar o TI lá computar meio ponto na atividade complementar, na média final, tá bom? Não, mudou, meio ponto de bônus. Estão economizando. As listas estão disponibilizadas desde as 18 horas a entrada. E vão ser disponibilizadas as listas de saída às 22h40, tá? Então aqui já são os benefícios que eu já falei para vocês. O certificado vai ser isso aí. O 5º encontro que vocês já têm, tá? O 4º vocês já pegaram, o 3º e 4º. O 5º eu vou mandar processar. E aí no dia da prova presencial obrigatória que vocês vão ter que fazer, vocês poderão retirar esse certificado, tá? Você conhece o coordenador do seu curso? Sim ou não? Vamos lá. Coordenador do curso de TSIM. Quem é o pessoal de Tecnologia de Sistemas para a Internet? Levanta a mão aí. Legal. Esse é o Adilson. Adilson Rogério, coordenador do curso de vocês, tá? O e-mail deles externo é esse aí. Você também pode acessá-lo pela plataforma AVA, ok? Coordenador do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Quem é? Levanta a mão. Eita! A maioria. Isso. Então aqui, ó, Herbert Bretafrisch, ele fica nesse prédio, a maioria das vezes ele fica nesse prédio aqui na Vergueiro, tá? Hoje, inclusive, ele está aí na coordenação, no prédio C, no 9º andar, tá? O e-mail dele é esse, herbert@uninove.br. TSEG, né? Tecnologia e Segurança da Informação. Cadê? Pessoal, levanta a mão. Tá escondido aí. Legal. Quem é? Evandro Carlos Teruel, tá ok? É o coordenador dos cursos de vocês. O e-mail dele é ecteruel@uninove.br. Aí sou eu, esse carinha aí. TGTI, quem é de TGTI? Levanta a mão. Legal. Então, vocês podem entrar em contato comigo por helio.monteiro@uninove.br. Marcos Alexandruc, que é de TBD. Cadê o pessoal de banco de dados? Levanta a mão. 1, 2. Então, 2. Marcos Alexandruc. Então, o e-mail dele é alexandruc@uninove.br, tá? E esse aqui é o mais feio de todos. Ele não quis mandar foto. O Marcos Vasconcelos, que é de TRC. Quem é Tecnologia em Redes e Computadores? Legal. Legal. Vamos lá. Avisos importantes para vocês. Galera, em função da Copa do Mundo, a avaliação presencial de vocês mudou. Né? Nós colocamos um e-mail, mandamos para vocês, desde o início do ano, 14/6 seria a data. Tá? Mudou a data por causa da Copa, e aí a gente tem que antecipar em uma semana. Tá bom? Então ficou para o dia 7/6. Você deve vir ou de manhã ou de tarde, né? Existem uns 2 períodos para você fazer a prova, tá? Vai ocorrer no 7/6, com substitutivo ocorrendo nos dias 9, 10 e 11. Desde que você apresente na declaração de trabalho. Estou enrolado no trabalho e não consegui vir por causa ou de um atestado de saúde ou por problemas e compromissos no trabalho. Você precisa trazer, quando é do trabalho, né, esse atestado para que a gente, como coordenador, possa avaliar e liberar para você fazer a prova, tá bom? Avisos importantes. Quem é do 1º e 2º semestre, levanta a mão. Eita! Legal. Vocês vão fazer 6 provas, hein? Ok? Quantas disciplinas os senhores têm? 6 disciplinas em cada semestre, certo? Então, vocês vão ter que estar aqui no dia 7, fazer as 6 disciplinas. Você pode fazer 3 na parte da manhã, 3 na parte da tarde. Ou as 6 disciplinas de manhã, ou as 6 à tarde. Ok? A mesma coisa acontece com o pessoal do 2º semestre. Ok? 6 disciplinas de uma vez só. 6 provas. 3º semestre. Quem é o pessoal do 3º semestre?
Então, queridos, vocês vão ter uma prova diferente dessa vez, hein? Aí que chegou o momento, prova integrada, né? Então, todas as disciplinas, uma única prova de 20 questões, ok? E aí, você tem que ficar atento, porque a nota que você tirar nessa disciplina, nessa prova, é a nota que vai ser refletida para todas as disciplinas que você tem no seu histórico, né? no seu semestre. Então, por exemplo, você tirou 3,5 na prova integrada, as 6 disciplinas do terceiro semestre vêm com 3,5. Você tirou 8, todas as 6 disciplinas vêm com 8. Entenderam? Então, isso que se chama prova integrada, é juntar todas as disciplinas numa única prova com 20 questões. Ok? Legal. Quarto semestre, cadê o pessoal do quarto? Então, vocês vão fazer uma provinha mais especial ainda. ADDI, Avaliação de Desempenho do Discente. Alguém já viu esse tipo de prova? Não? Dá uma olhadinha, entra lá no Google, escreve lá ENAD TADS 2013 ou 2011. Vocês vão ver o tipo de prova que é. Né? Uma prova composta por questões de cunho geral, depois específico e técnico. Né? É uma prova que ela é aplicada, a gente prepara o aluno para fazer o ENAD. Você sabe que esse ano tem ENAD, hein? 19 de novembro de 2014 vai ter ENAD. Os cursos que vão para o ENAD é Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. É uma prova feita em cunho nacional. Né? Então, a prova é feita aqui em São Paulo, lá em Maceió, é a mesma prova. Então, inclusive, depois nós, coordenadores, recebemos um relatório dizendo exatamente quantas pessoas, qual é a faculdade que acertou mais aquele tipo de questão e errou mais aquele tipo de questão. Para você ter uma ideia da importância dessa prova, é a DDI. Então, o que nós fazemos? Para você não tomar um choque, a gente prepara você para esse tipo de prova. Ok? Então, vocês estão acostumados com uma prova de 2, 3 folhas. Desculpa, essa prova é de quase 30, 32 folhas. Tá bom? Não fiquem assustados, vai dar tudo certo. Quinto semestre. Quem é do quinto aí? Eita! Então, gente, por causa da lei de diretrizes e bases, a gente tem que ter 110 dias letivos. Vocês vão ter que fazer a prova integrada no dia 9 de agosto. Ok? Os últimos semestres vão fazer prova no dia 9 de agosto com substitutiva 11 a 15. Tá bom? Nós vamos mandar essas informações todas reforçando pela plataforma. Só o pessoal do quinto semestre, porque eles começaram mais tarde. Vocês têm que entregar projetos, sim ou não? Vão ter que aproveitar e entregar esses projetos. Olha a data aí, até 7/6 é o quê? Dia da nossa prova presencial obrigatória. Então, a prova presencial obrigatória precisa ser feita. Se você não fizer, 0. Né? Você está reprovado. Alguém tem dúvida disso? Tem certeza? Ó, pega a maior nota entre a V1 e a V2, multiplica por 2. Soma a média da V3, multiplica por 3. Tudo isso somado divide por 5. Mesmo que você vindo tirando 10 na V1 ou na V2, 10 vezes 2 dá quanto? Dá 20, né? Dividido por 5, se você não veio fazer a V3, 4. 4 você passa? Ainda não. Tá bom? Oi. A gente tem curso de 6 meses, então as mensalidades acabam agora ou a gente vai continuar pagando até agosto? Pagar agora. Já. Isso é só para cumprir o cronograma do curso. Tá bom? Gente, eu queria então abrir, depois a gente fala, tá? A gente só vai abrir aqui a palestra. Eu queria chamar para vir aqui ao púlpito o senhor Marcos Sakamoto, para ele falar sobre a palestra dele aí, e aí a gente tem início ao nosso encontro. Só gostaria de lembrá-los a vocês que depois que terminar o encontro, a gente faz aí 10 minutinhos de perguntas, acabou as perguntas, todos vocês têm que se dirigir ao laboratório, tá bom? Escolhendo aquela oficina que vocês querem fazer, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite a todos. A palestra de hoje vai ser sobre os eventos que estão se aproximando. Copa do Mundo e um pouco das Olimpíadas de 2016.
como o Hélio já conversou, eu trabalho na NEC, eu sou responsável, entre outras coisas, na empresa, pela parte de inovação e desenvolvimento de novos negócios. 3 anos atrás, a direção da empresa chegou para os executivos e falou: eu tenho um desafio para vocês, eu quero que daqui a 2 anos, quando chegar 2014, a NEC seja reconhecida no mercado brasileiro como como a maior integradora de infraestrutura de TI e telecom, né, dos grandes eventos. Bom, 3 anos, vamos começar a pensar o que a gente vai fazer. E antes de começar a juntar as equipes de trabalho, o pessoal de marketing estratégico começou a pensar: nós somos a NEC, nós temos que background, nós temos que experiência, que referências a gente tem nesse mercado para cumprir essa demanda que foi imposta pela diretoria. O que a gente tem que fazer para isso se tornar uma realidade? E a gente começou pelo histórico, então, da empresa. Quem é a NEC? O que a NEC já fez? Para aqueles que têm um pouco mais de experiência no mercado, eles reconhecem a NEC aqui no Brasil como uma empresa ligada à estrutura de telecomunicações. Tá? A NEC é uma multinacional de origem japonesa que foi criada, foi fundada no Japão em 1889, são 125 anos. E no Japão, ela não trabalhou só com telecom, ela trabalhou com semicondutores, computadores e telecomunicações. Esses foram sempre os 3 eixos de desenvolvimento da empresa. Aqui no Brasil, a gente veio em 1968, pleno governo militar. Por quê? Porque o pessoal tinha um projeto ambicioso de integração e construção da infraestrutura de telecomunicações visando a integração nacional. Então chamaram várias empresas do mundo, Alcatel, Ericsson, NEC, Siemens, foram atraídas para então investir nesse mercado que estava se desenvolvendo no Brasil. Tanto que foi investido na criação, na construção de uma fábrica em Guarulhos. Essa fábrica, a gente chegou a ter 3.000 empregos diretos em 2008, faturamento de perto de $1 bilhão, e o principal produto foram as centrais de comutação. Central de comutação começou com tecnologia analógica, depois migrou para tecnologia digital, foram 30 anos de desenvolvimento. Além das centrais de comutação, central de telefonia pública, toda a parte de rede de rádio, rede de fibra ótica, transmissores de televisão, analógicos e digitais, boa parte da rede da Globo hoje funciona com transmissores da NEC, e toda a parte de sistemas de telecomunicação corporativa, sistemas para VX. Então a NEC ela tem um DNA de tecnologia. Então assim, ok, como integradores a gente tem um bom histórico. A gente veio de produzir os produtos próprios, planejar, elaborar, desenvolver os produtos, mas a gente sempre teve ligado aí à questão de tecnologia. Além da parte de telecom, a NEC tem produtos na área de automação postal, automação rodoviária, Intelligent Transportation Systems, mobilidade urbana, biometria, a parte de reconhecimento de impressões digitais e reconhecimento facial, supercomputadores. Isso tudo, você vai falar, isso aí foi desenvolvido lá no Japão. Não. Em paralelo a esses 35 anos aqui no Brasil, são projetos que foram desenvolvidos na ICT, metade do parque de triagem automática dos Correios do Brasil foi fornecimento da NEC. Ponte Rio-Niterói, um dos primeiros projetos de concessão, CCO, rede de fibra ótica, balanças, a parte de detecção de veículos nas faixas, painéis de mensagens variáveis, centro de controle operacional, comunicação via rádio digital, sistema de CFTV, tudo isso foi implantado e integrado pela NEC em 1996. A parte de sistema de reconhecimento de impressões digitais, Secretaria de Segurança Pública, a parte dos institutos de identificação, já são projetos mais recentes, 3 anos atrás.
O de Brasília, particularmente, a polícia, ele é utilizado para fins de detecção civil e criminal, caso de sucesso no mundo. E a parte de supercomputadores, computação de alto desempenho. Por mais de 10 anos, a ANEC forneceu para o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem a sede lá em São José dos Campos, o supercomputador para eles fazerem análise de estudos climáticos e as análises meteorológicas. Uma particularidade nesse projeto, isso aí é um projeto de 92, 93, o supercomputador não pôde ser implantado lá em São José dos Campos, onde o INPE tem a sede, porque o INPE fica dentro do CTA, que é uma base militar. Então, eles tiveram que fazer uma adequação e colocaram o supercomputador em Cachoeira Paulista, perto de Lorena. Fica na metade do caminho entre Rio e São Paulo, na Dutra. Isso porque havia uma restrição na época para a parte de computação de alto desempenho por causa do desenvolvimento de armas, qualquer tipo de desenvolvimento de armas. Então, os Estados Unidos bloqueavam qualquer tipo de implantação que fosse feita numa base militar. Até hoje, todos os programas que rodam no supercomputador do INPE, eles são monitorados e tem uma auditoria que vem de 6 em 6 meses para verificar que tipo de programas você está rodando no supercomputador. Bom, tudo isso significa o seguinte, que a ANEC é muito boa em produzir equipamentos, mas provavelmente muito ruim de marketing, porque a maioria do pessoal que eu converso não sabe dessas coisas. Isso aí é realmente típico de empresa japonesa. O pessoal tem uma engenharia forte, é muito bom técnico, mas não sabe dar muito valor e colocar isso no mercado. Recentemente, no ano passado, o pessoal colocou em jornais e revistas algumas notícias ligadas à nova geração de estádios, cidades inteligentes, soluções cloud. Isso é o que a ANEC está fazendo hoje. Ao longo dos 35 anos, a fábrica, toda essa questão de desenvolvimento de telecom, o modelo mudou, o mercado mudou e a ANEC teve que acompanhar essa mudança. Assim como o Unisys, IBM, todas as grandes empresas que já tiveram a base de negócios, a produção de caixa, Moving Box Business, hoje ela é muito mais uma empresa de serviços. Adendo aí da palestra, em 98, quando houve a privatização do sistema Telebrás, que era o principal cliente da ANEC, o mercado sofreu essa alteração, acusou a mudança de modelo, era um viés de tecnologia, passou a um viés de mercado, um viés de comercialização. Em 2000, houve um programa agressivo de antecipação de metas, e em 2002, todas as grandes operadoras anunciaram que não precisavam mais comprar centrais de comutação. Então, o que foi construído em 25 anos por todos os grandes fornecedores, no período de um ano foi simplesmente fechado. As fábricas da ANEC em Guarulhos, da Alcatel, ali na Anchieta, Siemens ficava lá em Curitiba e Ericsson em São José dos Campos, simplesmente viraram escritórios e toda a parte de desenvolvimento fabril foi terceirizada e posteriormente exportado. Hoje a maior parte dos equipamentos de telecom são importados do sudeste da Ásia, do sudeste do leste europeu, e aqui para o Brasil sobrou a difícil tarefa de transformar uma empresa que tinha cabeça de fábrica em prestador de serviços. E a gente realmente fez parte desse esforço. Um dos grandes serviços, uma das grandes linhas que o pessoal batalhou para trabalhar foi a integração de sistemas. Para dar um norte aí nessa mudança, não foi nada fácil em 2002, quando o pessoal falou, olha, agora tudo aquilo que você fez durante 35 anos não está valendo mais. Agora vocês têm que descobrir uma forma de comercializar, você não vai trabalhar mais com o seu produto próprio, você vai chegar e trabalhar com todos os produtos do mercado e vai oferecer soluções para qualquer problema que seus clientes potenciais possam ter. Você fala, puxa vida, tá bom, então eu sou muito bom, sou muito grande e posso fazer qualquer coisa? Uma das preocupações da ANEC nesse momento foi tentar
desenhar uma linha de ação, uma certa identidade. Porque sem essa identidade, sem esse posicionamento do mercado, a gente ia ficar com uma oferta de me diz qual é o seu problema e eu vou sair correndo para tentar conseguir achar a solução. Essa é uma das piores coisas que vocês podem fazer. Se você faz tudo, você acaba não fazendo nada direito. Você tem que saber o que você faz bem, você tem que saber onde você vai colocar seus esforços. Basicamente, você tem que saber onde você quer chegar. Nessas palestras que o pessoal faz aí de estratégia, planejamento, uma frase que o pessoal costuma dizer é: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é igual para você. E isso é verdade. Nos primeiros anos a gente tentou essa abordagem de sou uma empresa muito grande que tem toda a base de conhecimento nos Estados Unidos, no Japão, engenharia, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, então eu consigo solucionar qualquer problema. Não é verdade. Você precisa ter esse conhecimento localizado, porque as soluções que você tem lá fora muitas vezes não servem aqui para o Brasil. Então, no Brasil, a gente buscou trabalhar com o conceito de tecnologia. Assim, eu sou uma empresa que tem a raiz em tecnologia. Tudo que envolver integração, principalmente ligado à infraestrutura, é algo que eu devo fazer bem. Tá? Os engenheiros de desenvolvimento de telecom, toda essa parte de redes, a parte de software embarcado, tudo isso aí a gente já tinha como legado, como herança dos desenvolvimentos de produtos que a gente fez aqui. Então, qualquer coisa ligada a projetos de infraestrutura, com produtos que hoje tem inúmeras parcerias que a NEC fez, e isso está se estendendo muito para software nos dias de hoje, são negócios que valem a pena a gente trabalhar. Nessa linha de briga no mercado, quando a gente chegou para as arenas, olha, tem um padrão FIFA, padrão de excelência, então você vai chegar ali e vai ter uma especificação pronta para você usar. Mentira. O padrão FIFA ele estabelece uma série de requisitos. Ele fala assim, você vai ter um telão, você vai ter sonorização, você vai ter um sistema de dados, só que ele não especifica como esses sistemas vão estar interligados, como é que vai ser o uso, como é que vai ser a expansão. Então você chegou ali e falou, qual é o modelo de tecnologia para um estádio? O que um estádio precisa ter? É o modelo que a gente tem até hoje, que era o modelo dos clubes de futebol? A resposta foi, ninguém sabia dizer isso. A gente foi buscar modelos. Nos Estados Unidos, eles têm uma filosofia. Na Europa, tem outra filosofia. Na Ásia, é uma filosofia diferente do que é implantado. Quem é o público? O público é diferente. As necessidades são diferentes. Tá bom. Então, o que a gente faz? A gente vai colocar o que há de melhor de tecnologia, estoura o custo. A gente vai colocar o escopo completo de serviço, estoura prazo. O que é o que o pessoal está buscando? Não existia nenhum parâmetro para trabalhar isso aí. Então a NEC trabalhou num parâmetro próprio, numa especificação que ela definiu como, com base na especificação da FIFA, nós recomendamos que uma determinada quantidade de sistemas sejam integrados num determinado nível. Então, esse ajuste fino entre escopo, recursos materiais, recursos físicos, orçamento e o tempo que você tem para implementar, foi uma sugestão que a gente colocou. A maioria dos estádios, dos donos dos estádios, recebeu de bom grado as especificações, obrigado, entendi o que você fez, pegou a especificação, no dia seguinte colocou no mercado e falou, alguém pode cotar mais barato? Afinal de contas, a maior parte dos clientes, quem são? São as construtoras. Eles têm um esquema de departamento de compras que é parecido com o da Telefônica. Eu quero o menor preço possível. Em vários estádios a gente chegou a desistir da concorrência. Chegou e falou, olha, você está comparando a solução que nós colocamos para vocês, né, simplesmente colocando equipamento de segunda linha. Não é isso que vai funcionar.
ao longo dos 30 anos de operação que você vai ter. Em 2 estados isso aconteceu particularmente, e o primeiro deles foi o do Grêmio. Do Grêmio a gente mandou uma carta desistindo, e a solução foi revertida, não na construtora, foi revertida no grupo que iria operar, que ao ficar sabendo que a ANEC desistiu, perguntou, fez uma reunião lá no Rio de Janeiro, por que a ANEC havia desistido, foi com o grupo OAS, e a resposta foi: esse equipamento que você está colocando, da forma como você está colocando, ele simplesmente não vai aguentar esse período de investimento que você está planejando aí. Nós fizemos um estudo, tem uma simulação dos momentos onde você vai precisar fazer o upgrade desse sistema, as mudanças, as trocas, e simplesmente isso que você está tentando implementar agora não vai funcionar. A decisão foi revertida, logicamente tivemos que darmos conta. Cada estádio desses, vocês têm aí no Jornal da Copa, vai de entre 500 milhões a 1 bilhão e alguma coisa os mais caros. Os sistemas de infraestrutura de TI e telecom giram em torno de 15 a 25 milhões nesses estádios. Esse foi o investimento que o pessoal destinou nesse momento. Podia ter sido muito mais? Podia. A gente tinha um programa de investimentos muito mais sofisticado. Mas simplesmente a gente chegou à conclusão, inclusive conversando com os operadores, que não era o momento. Você vai dividir a tecnologia em diversas fases, né? Então, os projetos que eu vou apresentar aqui são os projetos que o pessoal chama de primeira onda ou primeira fase. São os projetos realmente o mínimo necessário para você ter uma infraestrutura robusta que possa crescer ao longo dos 25, 30 anos de concessão. Os estádios que a ANEC está presente, é esse primeiro, que é o do Grêmio, Fonte Nova, para quem faz o álbum da Copa sabe quais são o formato dos estádios. Esse aqui é Pernambuco. Esse está atrasado, Areia Baixada e Dunas. Tá? Houve desses 5 estádios, 4 deles são estádios que vão ser utilizados aí pela FIFA. A propriedade a partir do dia 20 passa a ser da FIFA. Então, os sistemas que foram instalados, a FIFA pode ou não utilizar dessa infraestrutura. Ela já fez uma auditoria em todos eles. Alguns sistemas ela vai trazer próprios. Tem alguns sistemas de gestão de eventos que ele não vai usar. A parte de infraestrutura de rede, com certeza, vai estar utilizando. Sistemas de controle de acesso, pagamento, tudo isso ela tem a critério dela, ela pode usar ou trazer de fora. Mas uma coisa a gente conseguiu. Com 5 estádios, das empresas que a gente conhece, que são os tradicionais integradores, a ANEC realmente conseguiu um maior número de estádios e a gente foi bem sucedido nessa primeira fase. Outros desafios estão em monetizar essa primeira fase, ou seja, como é que eu dou continuidade ao processo. Como eu falei, o pessoal, quando chegou no primeiro dia, falou: olha, por onde eu começo? Eu tenho aqui um estádio, eu tenho uma necessidade, eu posso fazer uma série de coisas, eu vou colocar fibra ótica no estádio todo. Muito bom. Qual é o custo disso? Quais são os benefícios? Ninguém sabia responder. Então, qual é o conceito básico do projeto? Time de engenharia de processo, engenharia de sistema. Ficaram trancados aí numa sala e começaram a descobrir como atender a necessidade dos principais atores. Quem são os principais atores? É o dono da empresa, é o pessoal que vai operar o estádio, são os funcionários, é o pessoal que vai explorar o serviço dentro dos estádios, são os jogadores, é o público. Então foi listado de cada um deles quais seriam as expectativas, né, para você ter. O que você espera desse estádio? Antes de eu pensar em tecnologia. E aí o pessoal levantou o seguinte: primeira coisa, o que o pessoal espera quando vai para o estádio? Olha, eu tenho uma expectativa em função do entretenimento.
dos resultados econômicos, eficiência, produtividade e segurança. Então, todo o desenho do sistema, ele seguiu esses 3 eixos. Agora sim eu vou começar a pensar tecnologia. Eu vou ver o que é que existe. Foram divididos em 5 sistemas e um cockpit. Um cockpit que é o que é? É o centro de controle do estádio. Todos os sistemas, apesar de operarem de forma individual, eles foram pensados em trocar informação um com o outro. O grande problema é o seguinte: o sistema de controle de acesso, o sistema de sonorização, o sistema de CFTV, eles foram pensados como sistemas independentes. Não existia nenhum protocolo, não existia nenhum guia para dizer o quanto de integração, o quanto de informação esses sistemas iriam trocar entre si. Vamos trabalhar uma interface aberta, vamos colocar um conector, vamos usar o conceito de EAI, ou Enterprise Service Bus. Então está fácil, eu coloco isso aí e ele fica flexível para eu gerar depois toda a troca de informações que eu quiser. No papel funciona muito bem. Na hora que você foi fazer a entrevista com todos os fornecedores de tecnologia, cada um tinha um protocolo proprietário. Cada um tinha possibilidades de abrir esse protocolo e trocar informações. O que não quer dizer que eles estavam dispostos a fazer isso. Então, para cada um dos sistemas, esses são os grandes subsistemas. Infraestrutura propriamente dita, a parte de segurança, comunicação, automação, controle de acesso e pagamento. Por que o pessoal dividiu em blocos? Porque para cada bloco, o pessoal teve que fazer uma série de entrevistas, parece uma entrevista de emprego, tá? De diversos fornecedores de tecnologia para pesar o que cada um oferecia de bom e como adequar essa tecnologia, o que era agnóstico e o que era proprietário de cada um e de que forma a gente ia agregar todas elas de forma a ter o sistema minimamente integrado. E por trás disso, quais seriam as regras de negócio dessa integração? Então, se eu for ver cada um deles, a parte de redes wireless, o pessoal vai falar, olha, legal, eu quero ter comunicação Wi-Fi. Com que banda? Para que demanda que eu vou trabalhar com isso? Eu vou trabalhar com redes só para o pessoal da imprensa, como foi feito, ou eu vou pegar um número de pico de 50, 60 mil espectadores e falar, todo mundo vai ter um dispositivo e vai querer acesso com uma banda mínima, uma garantia de banda mínima. Que sistema vai suportar isso aí? Eu vou deixar isso aberto, eu vou deixar isso para ser coberto por um patrocínio? Qual que é o modelo de negócios por trás? A maioria das empresas não tinha resposta na parte de modelo de negócio e optou por falar, olha, eu quero uma infraestrutura mínima que me permita dar algum atendimento e depois os patrocinadores vão aparecer, as grandes operadoras vão dar cobertura total. Então eles tinham uma ideia no início de que só pelo fato de ter uma arena, todos os fornecedores iriam simplesmente fazer fila e colocar os equipamentos à disposição. Não aconteceu isso aí. Hoje, um dos grandes problemas é o que é que eu vou colocar além do que eu tenho de infraestrutura básica, que é o que foi definido como ponto de partida de todos os estádios. Alguns têm Wi-Fi de alta densidade? Sim. Falta banda, mas a infraestrutura está lá. Por quê? Para cada evento eles vão contratar com os provedores de acesso uma determinada quantidade de banda para atender cada evento particular. É a melhor solução? A gente acha que não, mas no momento é o que todos os operadores estão se sujeitando. Mesma coisa, controle de acesso, parte de CRM, cada sistema, mais para frente a gente vai falar quase um por um, a não ser que o tempo não permita, né? Eles foram pensados dessa forma. Sistemas básicos, sistemas que não tem como a operadora deixar de ter. Comunicação CFTV.
Esses dois sistemas são o cerne da parte de operação e segurança. Todo o resto pode falhar. Esses dois sistemas têm que estar no ar. Infraestrutura de TI. Quando eu falo que o CFTV vai estar no ar, ou que a rádio de comunicação vai estar no ar, logicamente, a sala de controle, ela vai ter todos os postos de trabalho, toda a mesa de chaveamento das conexões de vídeo, estão ali. O cabeamento, isso aqui foi um dos principais problemas em toda a implantação. Todos os estádios sistematicamente atrasaram. Tá? Se vocês puderem escolher, nunca fiquem com o sistema. O sistema é a última coisa que entra e a obra civil tem a capacidade de atrasar cada pedaço do cronograma de entrega. Tá? Houve casos em que a gente colocou o cabeamento e, de repente, o pessoal mudou uma parede de lugar e acabou com toda a estrutura colocada. Ah, mas isso é exceção. Não, essa é a regra. Tá? Essa é a regra no estádio. Coisas que a gente teve problemas práticos de implantação de infraestrutura, goteira, parte de impermeabilização. Na inauguração de um dos estádios, agora eu não vou lembrar qual foi, acho que também nem é bom falar, a sala de equipamentos, a sala técnica, estava com meio metro de água. Tá? Então, se a sala estava assim, a água vinha pelo shaft e pelas eletrocalhas. Eu falei, eu acho que depois desse evento a gente vai precisar fazer uma revisão total para recertificar a rede que a gente colocou. De novo, essas são as exceções. Ao longo dos 5 estádios, a gente comprovou que isso era mais regra do que exceção. A obra civil atrasada, ela compensa colocando mais gente. Agora, nem sempre esse trabalho é bem coordenado. Toda a parte de rede IP, padrão FIFA colocou realmente toda uma rede Cisco em cima. A especificação não dizia que era Cisco, mas todas as características e funcionalidades técnicas levavam a isso. Então, a Cisco é a grande fornecedora de equipamentos de rede para infraestrutura nos estádios, em qualquer um deles. Redes wireless, o mínimo foi instalado, em alguns o pessoal pensou em Wi-Fi de alta densidade, isso não é uma realidade e só vai ser ao longo dos próximos anos. Depois da Copa o pessoal vai definir como é que vai explorar essa questão de acesso sem fio, dispositivos inteligentes, e a parte de data center. Aí são marcas conhecidas, em geral é Dell, IBM, são servidores parrudos. A parte de energia, estabilização, espero que agora esteja resolvido, mas durante todo o período de implantação foi um problema. Controle de acesso e pagamentos. Estou falando de sistema de bilhetagem, venda de bilhetes. O pessoal tem aqui no Brasil um histórico com a BWA, é uma empresa que tem um monopólio da venda de ingressos. E um dos planos no passado era colocar uma infraestrutura que permitisse aos operadores quebrar esse monopólio. Isso aí é alguma coisa que a gente ainda vai ver se eles vão conseguir ou não. Parte de CRM, não existe esse conceito hoje, você vai ficar sócio torcedor, banco de dados, não existe CRM para essa área esportiva, é uma área extremamente carente. Empresas de marketing esportivo que vieram lá da Europa, dos Estados Unidos, falaram, olha, aqui é o mercado virgem, porém, não vai ser de uma hora para outra que você vai mudar o perfil do torcedor que participa lá dos estádios. Então, smart cards, cartões inteligentes para tentar fazer programas de fidelidade, para tentar implementar um controle de acesso mais rápido. É uma possibilidade. A infraestrutura de muitos estádios está pronta para isso. Eles usam basicamente Wi-Fi, RFID ou até NFC, já existe previsão para isso. E a parte de pagamento eletrônico. Por que pagamento eletrônico? Para evitar filas durante os intervalos. O perfil de consumo que a gente verificou no estádio, a gente teve que fazer esse estudo, foi torcedor brasileiro
ao longo das 2 horas que antecedem o jogo, faz uma concentração, faz um esquenta nos bares ao redor dos estádios. Não vai para o estádio. 20, 30 minutos antes, é uma multidão enorme de 30, 40 mil pessoas que vai para o estádio e, se der sorte, eles vão encontrar uma catraca aberta, o pessoal vai abrir os portões para evitar tumulto, né? Vai ter uma expectativa de que tenha um controle de acesso menos rígido. Fica sentado no primeiro tempo, consome no intervalo do primeiro e do segundo tempo, 15 minutos, toda a parte de bebida, comida, e ao final do jogo, quando você tem o final do segundo tempo, em meia hora você esvazia o estádio. Esse é um padrão que é típico na Europa e a gente vê um comportamento muito parecido aqui no Brasil. Um dos principais desafios é falar como é que eu consigo reter o pessoal para o pessoal consumir mais, qualquer tipo de produto. Parte de comida, bebida ou parte de produtos que você tem nas lojas dentro das arenas. As arenas não são um estádio mais, elas são um lugar onde você tem ambientes separados. A Arena do Grêmio, foi uma das primeiras que eu visitei, ela tem o equivalente a 30 mil metros, que é um shopping de 200 lojas, que é uma área que está pronta para ser locada para empresas, para a parte de exibição, para tudo que você quiser explorar. E é isso que os operadores gostariam que acontecesse, que o pessoal já comercializasse, além dos camarotes e das cadeiras cativas, toda essa área que é isolada do estádio propriamente dito, mas está no entorno da arena. Parte de automação, uma coisa mais simples. Parte de utilidades, Building Management Systems, energia, automação de energia, iluminação. A gente não é responsável nos estádios pelo sistema de energia, mas é responsável pela integração do sistema de energia e o controle. Tá? Controle de consumo, ar-condicionado, a parte hidráulica e iluminação. Detecção e combate a incêndio. Isso é padrão. Segurança, controle de acesso, parte de controle de estacionamento, acesso a áreas restritas dentro do empreendimento, isso aí tudo com crachá inteligente, com cartões, a gente testou várias soluções, não é uma coisa difícil de implementar, o difícil é integrar com o resto dos sistemas e escrever os procedimentos e a parte de operação. Isso é uma coisa que tomou muito tempo em todos os estádios. Eu falo assim, aqui estão as ferramentas. Tá, como é que eu opero? Para que eu tenho essa facilidade? Para que eu tenho essa funcionalidade? Muito do que foi pensado na teoria, na prática, se mostrou muito menos viável do que a gente imaginava. CFTV fecha a questão de segurança. E o último sistema, mais carregado de equipamentos, sistema de comunicação, ele envolve a telefonia, também Cisco nesse caso, cronometria, parte de tempo, rádio e comunicação digital entre as equipes, entre o staff, digital signage, toda a parte de anúncios, não só os telões, mas um conjunto de telas ao longo dos estádios. O pessoal faz uma conta de 200 a 600 telas, que o pessoal não sabe como explorar, até hoje, está tentando definir a forma de exploração, o que eu vou colocar de conteúdo. Acesso à internet, também questionável, porque o pessoal achava que ia ter as grandes operadoras bancando como patrocínio, não aconteceu, então eu vou ter que achar uma forma de remunerar o custo disso aí. Sistema de sonorização, broadcast, a parte de anúncio, e o telão. Telão, nos primeiros 2 estádios, a gente falou, olha, a posição do telão está pré-definida de acordo com a especificação. Você pega um guindaste, levanta o telão, você passa 4 a 6 horas para fazer essa operação, você fixa, aí chega o pessoal para fazer o aceite e fala, não ficou bom, nós estamos com um ponto cego, desce o telão, sobe de novo. Foram 4 subidas, quando a gente previu no máximo 2, cada subida é R$60 mil. Então, se uma coisa tem que ser aprendida é como planejar melhor essa parte de implantação.
Agora, no quarto e no quinto estádio, me parece que o pessoal já tem um roteiro muito melhor. Essa curva de experiência é uma das curvas que tem valor porque você joga isso para aquilo que o integrador consegue agregar. Essa é a curva de experiência de todas as lições aprendidas que você vai levar para os projetos futuros, inclusive nos estádios. Bom, essa parte merece aí um pouquinho de atenção. Uma vez que o pessoal colocou todos os cinco subsistemas, agora eles estão definindo a segunda onda. O que é a segunda onda? Quais serviços eu consigo prestar em cima disso? Depois eu vou deixar a apresentação disponível, viu, Hélio? Porque vai ser muito difícil o pessoal ler. Mas, com a estrutura de rede, com a estrutura de comunicação, por exemplo, a venda de ticket pode ser feita via internet usando um conceito de pontuação, usando um programa de fidelização, usando o CRM que a gente falou ali no passado. Tudo isso é possível de se fazer? É feito? Não. O pessoal ainda está pensando em como implementar isso, qual é o custo e qual é o benefício que vai ter. Parênteses. Só depois da Copa do Mundo é que essas operadoras vão voltar a discutir qual é a segunda onda de investimentos que eles vão fazer no estádio. Para eles, esse negócio do investimento já está pronto e acabado. Eles querem mais colocar isso na mão da FIFA, vão querer que o Brasil ganhe a Copa, mas eles só vão pensar em novos investimentos a partir de julho e agosto. Então, tudo isso que a gente está colocando aqui são expectativas que a gente tem, são coisas que é possível ser implementado com a tecnologia e a infraestrutura básica que a gente colocou. Eu posso fazer um controle para ver o quanto eu estou economizando de energia, o quão sustentável é o meu empreendimento. Eu posso fazer um balanço de crédito de carbono e pedir dinheiro por isso? Posso. Eles vão fazer isso? Não sabemos. Economia de água, economia de energia, toda a parte de ar-condicionado, tudo isso a gente tem condições de monitorar e criar os relatórios para isso. Não sabemos se eles vão fazer ou não. A parte de segurança, venda de bilhetes com smart cards, venda antecipada, protocolo de segurança, blacklists, whitelists. A gente chegou a promover uma tecnologia de reconhecimento através das câmeras de segurança, reconhecimento facial. A pessoa não precisa, simplesmente ela passa a altura, você coloca uma câmera fixa na altura do acesso, pega o rosto da pessoa, de 5 a 10 segundos você tem uma informação, se ele está dentro de um banco de dados pré-cadastrado. Você pode barrar o pessoal que é arruaceiro e você pode premiar aqueles que são whitelists, que são convidados VIPs, que vão ter que ter um tratamento especializado. Funciona, a tecnologia existe, vai ser implementada? Também, não sabemos. Parte de transporte e serviços em geral. Tudo isso aqui fica aberto agora para quem quiser imaginar um potencial serviço. Eu estou indo para o estádio, eu quero estacionar meu carro, só que eu quero reservar a minha vaga ao longo do percurso. Tem espaço? Qual é a vaga? Quanto custa? Eu já chego lá e sou direcionado para a vaga. É possível fazer? Em teoria, com a infraestrutura que foi colocada nos estádios hoje Algum estacionamento, alguém vai implementar isso aí? Infelizmente não tenho a resposta. Além dos estádios, são 3 slides adicionais, porque não só de estádios esse projeto da Copa foi feito. Tá? As construtoras, elas trabalharam muito com o conceito de revitalização de áreas. Isso aqui é um exemplo, mas ele é válido também no caso do Grêmio, é válido no caso do Rio de Janeiro, que é a valorização do entorno. O estádio lá de Pernambuco, lá em Recife, na verdade ele não está em Recife, ele está no município de São Lourenço da Mata, uma coisa ali, 30 quilômetros para o interior. E é uma região que o pessoal escolheu para desafogar o centro de Recife, que estava muito congestionado, não seria viável fazer nada lá. Você tem o estádio, que foi uma parceria com
a construtora, no caso a Odebrecht, e o município e o governo do estado cederam 10 vezes a área do estádio, são 254 hectares, ou algo assim, em torno do estádio, para que a Odebrecht, para que a construtora fizesse um projeto imobiliário. Tá? Isso aí foi cedido desde que a Odebrecht cumprisse com a obrigação de entregar o estádio. E a Odebrecht chegou e falou, olha, vocês, quando a gente perguntou que tecnologia pode ser aplicada no estádio, vieram e fizeram um estudo. Eu queria que você fizesse a mesma coisa. O que tem de tecnologia hoje, tecnologia de telecom, tecnologia da informação, que eu posso aplicar num bairro ou numa pequena cidade? Eu queria saber que projetos e que sugestões você pode ter. O projeto básico lá, só para vocês terem uma ideia bem rápido, tem a arena, vai ter uma praça de eventos e área comercial, uma arena indoor, um hotel e centro de convenções, escritórios comerciais, um campus universitário, que é a grande âncora do empreendimento, é tirar a universidade lá do centro da cidade e transferir para São Lourenço, e áreas residenciais. Tudo isso foi pensado em conjunto com o governo do estado, porque o grande problema ali era a acessibilidade. Então eles fizeram obras viárias para tornar o acesso a essa região uma coisa, né, obras de mobilidade, lá, a parte de transporte público. Nem tudo estava concluído na Copa das Confederações e o pessoal espera que agora, para a Copa do Mundo, não existam os problemas que aconteceram lá. Foi um dos estádios mais complicados para acesso na Confederação. Bom, fases do empreendimento. O que a gente propôs para a Odebrecht? A gente falou, olha, existe no Japão o conceito de infraestrutura social. Isso é um conceito que a ANEC, por questões de sustentabilidade, por questões de otimização dos recursos lá no país, lá no Japão, ela vem trabalhando desde que adotou essa filosofia de serviços. Então, a cidade e a tecnologia tem que servir a um bem social. Então, a cidade tem que ser agradável, tem que ser segura, eficiente e sustentável. A tecnologia, em função desses eixos, que são muito semelhantes àquilo que a gente viu quando a gente fez o projeto dos estádios, ela tem que ser adequada para isso. E todas as tecnologias foram pensadas em função disso aí. No caso da ANEC, começando na base pela infraestrutura. Então, se eu tenho aquele entorno de cidade, eu vou colocar rede, infraestrutura de rede, comunicação básica, rede digital, ligando todos os edifícios. Em muitas cidades do Brasil, que hoje estão tentando chegar nesse conceito de cidade digital, você não tem comunicação entre os prédios da prefeitura, escola, a parte de hospitais, centros de saúde, mesmo os prédios da administração pública de prestação de serviços. Então, faz todo sentido você ter uma rede planejada. Fibra ótica, rádio, aquilo que for mais adequado. Comunicação intramunicipal, todos os equipamentos do governo interligados. Comunicação que hoje, em muitas cidades, você paga como operadora de telecom. Você teria isso disponível, tanto para o servidor público quanto para o próprio cidadão, uma vez que a infraestrutura é sua. Sistemas de gestão pública, educação, saúde, são sistemas aí de empresas de tecnologia que já são especializadas nisso. E a parte de serviços inteligentes, que aí entra mobilidade, sustentabilidade, a parte de energia, smart grid, são todas tecnologias que a ANEC tem lá fora e que se propôs a trazer se tivesse uma prova de conceito, né, para estabelecer. Hoje esses projetos estão em estudo ainda. Tá? Basicamente é isso. Poderia falar mais de exemplos aí do que a gente está fazendo em cidade inteligente, voltado para a TI, mas aí fica a cargo das perguntas. 15 minutos. Obrigado, Marcos, pelas suas palavras, pela palestra, excelente palestra. A gente abre agora, então, pessoal, 10 minutinhos para perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta?
Vamos lá? Eu gostaria de saber uma coisa, por que na África do Sul eles implantaram um sistema que funcionou lá e não trouxeram essa mesma tecnologia de lá para nós? Isso aí foi orçado e foi apresentado, né? Porque a parte de comunicação Wi-Fi, na nossa opinião, é a que vai gerar maior potencial de monetização, ou seja, de serviço que você vai poder explorar. A primeira resposta que a gente teve é que existiam negociações com as operadoras de telecom para que toda a infraestrutura de comunicação wireless fosse bancada via patrocínio. Então, as empresas não teriam que investir nesse sistema. Só que o tempo foi passando, esses contratos não se materializaram e depois, para entregar a infraestrutura, no caso dos estádios, tomou-se a decisão de fazer um mínimo, né, em cima de tecnologia convencional. Ou seja, eu não consigo atender todos os espectadores e não tenho também uma estrutura já pensada para a comercialização da banda necessária para atender a todos esses 60 mil espectadores. Então, esse foi o resultado da forma como o modelo de negócios aqui do Brasil evoluiu. Tinha uma expectativa muito grande de que muitas empresas fossem bancar parte da infraestrutura e isso não se tornou realidade. Agora, nessa segunda fase, onde o pessoal está buscando as alternativas para extrair mais receita, né, dessa infraestrutura, porque de uma forma ou de outra eles estão casados com esses estádios, com essas arenas, por 25, 30 anos. Então agora eles estão começando a abrir para discutir formas alternativas e provavelmente essa questão da infraestrutura de rede vai entrar novamente na pauta de negociação. Mais alguma pergunta? Aqui embaixo? Vamos lá. Fala seu nome, seu curso. Kleber do TADS. Eu queria saber se falou sobre as ondas, né? Então, o pessoal fez a primeira implantação. Há possibilidade agora, né, o pessoal pensar depois da Copa nisso também, porque foi feita a parte mais robusta. Mas assim, vamos dar continuidade? Porque o objetivo era a Copa, né? Depois da Copa, será que vai ser interessante? Então, a ideia de todo o planejamento foi feito dessa forma. Foi falar, olha, eu vou colocar o básico, porque eles realmente estava claro para a gente que eles não iriam fazer grandes investimentos. Eles iam investir o mínimo para atender os requisitos. E não só em termos de investimento, mas na própria prestação de serviços, porque você vai ter que manter toda essa infraestrutura e vai ter que operar essa infraestrutura, você abre aí a chance de novos modelos de negócio. A ANEC ela implantou 5 subsistemas. Se você for dividir em termos de cada sistema individual, você tem diversas tecnologias com um grau de especialização alto. Como é que você vai manter isso ao longo de 20, 30 anos? Então você vai contratar um técnico, 2, você vai para cada tecnologia, para cada fornecedor, você vai fazer um contrato separado. Então o pessoal chegou até a discutir formas de otimizar essa prestação de serviço. Você coloca um grupo de técnicos para 9 tecnologias, em vez de colocar 9 técnicos, integra um pool de técnicos locais e deixa um suporte para cada tecnologia separado. Você reduz o custo de manter o pessoal, que é o custo ao longo do tempo, é o custo de pessoal que mais pesa na curva de custos. Só que o pessoal falou, não, isso aí parece tudo muito interessante, mas eu vou agora discutir isso aí só depois da Copa. Está aberto agora uma série de novos investimentos, novos serviços, e o pessoal não descarta que muitas das arenas vão negociar esse direito que eles têm, esse direito de concessão de uso, que eles vão negociar isso com operadores de fora. Tá? Porque a maior parte das arenas não se sustenta só com futebol. Então o pessoal está vendo quem é que tem realmente o know-how da parte de shows e eventos para ocupar o resto do tempo e tornar essas arenas viáveis.
Agora, depois da Copa, vai ser um capítulo todo novo. Palestra já tem essa proposta, já a Palestra Itália. A Palestra Itália ele foi pensado para ser arena multiuso mesmo. Em termos de acústica, iluminação, acesso. Teve estádios que foram modificados porque você tinha dificuldade de entrada e saída de equipamentos, posição do palco, posição onde você poderia montar o palco. Tudo isso já foi previsto no projeto arquitetônico do Palestra. Inclusive localização. O Palestra é um dos estádios que está mais bem localizados em termos de acesso. Próxima pergunta, você fala sobre. Marco Aurélio, TGTI. Uma dúvida. O Japão, ele tem algumas cidades que são inteligentes, correto? Perfeito. Essa mesma tecnologia está sendo implantada lá em Pernambuco. Então, o que aconteceu? No Japão, tem um exemplo da Minato Mirai, é um bairro de Yokohama, a cidade vizinha de Tóquio. E na época do pós-guerra, o pessoal de Yokohama estava preocupado. É uma cidade portuária e chegou, olha, eu estou perdendo todos os investimentos para Tóquio. As grandes empresas estão se estabelecendo lá e eu estou virando uma cidade dormitório. Então eles fizeram todo um programa de revitalização de uma área portuária extensa, um bairro inteiro, e falaram, vou dotar de todo tipo de tecnologia para revitalizar e valorizar essa área. Aí fizeram a parte básica de infraestrutura, de comunicação, prestação de serviços, a parte de coleta de lixo, eles estavam pensando num sistema automatizado de tubos de vácuo, né, que evitassem você ter que ficar fazendo as rondas com caminhão. Eles testaram uma série de sistemas e uma série de conceitos, não só de tecnologia, né, tecnologia eletrônica. E essa experiência que o pessoal trouxe, porque a NEC e mais outras 5 empresas de tecnologia, a Toshiba, a Fujitsu, a própria Sony também participou, a Oki, elas se reuniram para participar da implementação lá em Yokohama. E esse exemplo a gente levou o pessoal da Odebrecht lá para o Japão, eles viram o que funcionou, o que não funcionou, e falaram, olha, eu gostaria que vocês apresentassem agora, e principalmente no período pós-Copa, o que é que poderia ser colocado nesse empreendimento que eles têm, cidade da Copa. E a métrica que eles vão utilizar para avaliar a viabilidade disso ou não, é o quanto de retorno, em termos de valorização imobiliária, esse investimento em tecnologia pode trazer. Então, eles já têm um plano muito claro de como... Só mais uma pergunta. Numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, existe a possibilidade de implantar esse tipo de sistema, de metodologia? Muito complicado. A gente está fazendo experiências em cidades menores. Parte de mobilidade urbana, a gente fez um teste piloto lá no Rio de Janeiro. Uma frota de táxis lá de não sei quantos... eram 60, 70, durante 6 meses a gente monitorou e tentou ver toda a parte analítica, a parte de Big Data. Né? O sistema era da NEC, a parte de controle e gestão de frotas era Panasonic e tinha alguma coisa da Mitsubishi também. Foi um projeto piloto de 6 meses. E o pessoal falou, olha, ok, eu tenho soluções para trabalhar na melhoria de fluidez. Só que numa cidade que nem o Rio, uma cidade que nem São Paulo, hoje um colega que estava vindo de lá, ele me ligou e falou, olha, vou chegar atrasado. Estou pegando o voo da Zuma, meu voo era das 9. Eu falei, pô, você saiu atrasado? Eu falei, não, saí às 5 da manhã. E demorei mais de 4 horas para chegar no Santos Dumont, porque a cidade está toda em obras e tiraram lá a perimetral, né? Derrubaram lá a perimetral. Eu só tenho uma única via de acesso lá para o centro, quando você vem lá da região onde ele mora, e assim, com 4 horas eu consegui a proeza de saindo às 4 horas, saindo às 5 da manhã, eu perdi o avião. Então eles falaram, olha, em grandes centros, por mais tecnologia que você aporte, o problema às vezes está em obras básicas, obras físicas, e não na questão de análise. Isso a gente está vendo em algumas cidades menores para trabalhar
mobilidade urbana, a parte de energia e a otimização da informação para políticas públicas. Então, que hoje os dados da cidade não são confiáveis. Você tem dados da saúde, você tem dados dos sistemas de educação, da parte fiscal, e aí o João da Silva, ele mora em 3 lugares diferentes porque ele passou em 3 momentos diferentes, ele fez um registro. Então, apesar de ele estar registrado, tirando os homônimos, muitas vezes você não sabe qual o grau de confiabilidade que você tem nos dados. Então, a ANEC ela adotou uma estratégia de vou trabalhar na confiabilidade dos dados em primeiro e depois que eu tiver os dados estruturados, eu vou trabalhar em políticas e gestão pública. Ok, mais uma pergunta aqui, seu nome e curso? Meu nome é Wagner, sou de gestão e TI. Bom, assim, eu também vou voltar lá onde o amigo perguntou na frente, sobre a onda. Em primeiro lugar, quero agradecer e parabenizar pela palestra, foi muito transparente. Vou voltar lá na primeira onda, da segunda. É o seguinte, não tem uma preocupação dessa segunda onda não acompanhar o processo da primeira, de virar um elefante branco, não ter plug entre uma outra, dar uma esclarecida. Como que aconteceria? Porque tem diversos momentos ali que você colocou, eu falei, pô, será que é possível? Já está preparado mesmo, até para essa visualização, a digitalização de rostos? Será que depois, num segundo momento, isso não seria inviável? Aconteceria mesmo? Se tivesse empresa? Dá uma esclarecida aí. Obrigado. Então, todo o planejamento da primeira onda, da parte de infraestrutura, ele previu a flexibilidade suficiente para você não perder o investimento e conseguir implementar a maior quantidade possível, maior aporte de recursos, de novas funcionalidades, sem ter que fazer retrabalho. Alguma coisa pode mudar? Sim, pode. Em alguns casos, pode ser que a margem que a gente tenha deixado no sistema básico não seja o suficiente. Mas isso aí a gente está sujeito. Depois de um ciclo de 5 a 6 anos, a gente espera que novas tecnologias possam surgir e aí você não tem como deixar isso preparado. Mas dentro do desenho que a gente colocou, foi preparado para colocar tudo que existe de tecnologia de ponta e você fez um downgrade de forma que essa tecnologia possa ser colocada de novo, pelo menos na nossa especificação. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá. Seu nome e seu curso? Boa noite, meu nome é Nuno Miguel, sou do curso de Tecnologia de Redes. Eu percebi que durante essa fase de construções das arenas para a Copa, normalmente fica fechado, vamos dizer assim, 2 ou 3 grandes operadoras, construtoras, no caso da Odebrecht e no caso da OAS, Camargo Correia e por aí. Então, esse pessoal, eles já estão vindo no mercado há muito tempo, constrói grandes usinas. E a preocupação que pelo menos me colocou foi o seguinte, no caso, quando o senhor estava falando que não era a exceção, era a regra, que você passa o cabeamento, tem todo um processo de infraestrutura na implantação, e, pasmem, com umas empresas desse porte, o cara derruba a parede, abre o buraco. Então isso daí parece uma coisa já um pouco premeditada. Eu fiquei sabendo, por exemplo, de casos, no caso especificamente da arena do Pantanal, onde a imprensa levantou que o governador do Mato Grosso pedia para barrigar o negócio, para não colocar o negócio lá, porque em regra ia ficar, vamos dizer, pegando pó. Enfim, a gente sabe como funcionam os processos aqui nesse país. Agora, com relação ao planejamento, hoje em dia é interessante, já sou meio rodado no mercado, e hoje em dia você tem o PMI, você tem uma série de controles que, em regra, deveria fazer com que as etapas fossem queimadas
dentro de determinados prazos ou de prazos mais alinhados, né? O que não ocorre. Parece que a coisa vai se estendendo cada vez mais. Ou seja, no caso da ANEC, eu percebi que ela fez um bem bolado, entre aspas, com a OAS, né? Acho que teve a construção, acho que foi a Arena do Grêmio, OAS, a de Natal, OAS, IMEC, né? E, se eu não me engano, também a Fonte Nova. Fonte Nova é 50% OAS Odebrecht, Praticamente a mesma coisa. Odebrecht é 100% Pernambuco e Natal, É a minha pergunta. Minas e Isso. Grêmio, Isso, Grêmio e OAS. OAS. Isso. Então, normalmente, a minha pergunta basicamente seria o seguinte, com relação, quando você fala, não, a gente está fazendo uma implantação, toda essa parte de tecnologia, qual o tempo que, no caso, a ANEC estimou para implantar, vamos dizer, essa fase 1, já que foi acordado, entre aspas, que seria feita essa fase 1. Então, qual seria o tempo que leva para você colocar essa estrutura efetivamente para funcionar dentro de uma arena? Aí varia pouca coisa, uma maior, outra um pouco maior, mas, em regra, qual o tempo que levaria para se colocar toda essa infraestrutura para funcionar? Toda essa que se apresentou aí, vamos só considerar a fase 1. Obrigado, viu? Eu acho muito difícil você falar em premeditação, né, no caso de atrasos. A gente percebeu realmente um problema de planejamento, muitas vezes questão de recursos. Houve manobras políticas? Houve. Isso aí, principalmente agora na Baixada, a gente identificou que, por pressão política, você vai deixando o prazo apertar para liberar financiamento. Isso aí até foi reportado na própria imprensa. Agora, O jeitinho brasileiro, né? é igual você não tem uma indústria da seca, tem indústria de tudo, né? Para tirar vantagem de todas as situações. Muitas vezes você gera as dificuldades para depois vender facilidades e por aí vai. Mas na maioria dos casos, a gente viu que houve falhas mesmo de planejamento. E os cronogramas foram assim, desrespeitados de uma forma absurda. Tá? E coisas que você devia encontrar pronta, que pelo memorial da obra você deveria já encontrar realizado e feito e aceito, quando você ia ver, era uma miragem, era mentira. Agora, eu acho que isso fez parte e faz parte da cultura. Você tem, dentro das construtoras, uma divisão clara. A obra dos estádios é da unidade construtora, obra civil. E a operação dos estádios é uma outra divisão. Então, a gente percebeu, em muitas situações, brigas e brigas violentas interno ao próprio grupo. Um estádio desses, via de regra, no cronograma normal, a gente tinha com folga previsto entre um ano e 2 meses para implantação, mas a gente nunca teve esse prazo. O prazo do Grêmio, a assinatura do contrato foi fechada a gente tinha menos de 6 meses. O caminho crítico era a entrega de equipamento, entrega de telão. Teve casos específicos que um determinado fabricante teve que ser escolhido, não pela qualidade do equipamento, mas pelo prazo de entrega. Dentre as opções, você tinha 1 ou 2 opções, você falou, olha, mas você descarta a primeira opção, porque demoraram tanto para tomar a decisão e o jogo de estreia já estava definido lá para o final do ano. Eu falei assim, não tem como. Não tem como produzir, embarcar, desembaraçar e fazer a implantação. Né? Eu acho que as obras da questão aí da Olimpíada vão pelo mesmo caminho. Se eu não me engano, nessa semana saiu um artigo dizendo que o Brasil, em termos de cronograma e planejamento e preparação para a Olimpíada de 2016, que está daqui 2 anos, é de longe o campeão em atraso. Então, eu acho que, não sei se é premeditação, mas eu acho que é algo que a gente vai ter que
vai ter que aprender a conviver e melhorar. Concordo que as metodologias de gestão existem, mas hoje o planejamento não faz parte da cultura e bate de frente com o famoso jeitinho brasileiro, que acha que tudo consegue resolver, independente do prazo que se tem. Verdade. Você comentou no início da palestra que você falou que tem o computador, nosso supercomputador instalado em Cachoeira Paulista, né? De tempos em tempos sofre uma espécie de auditoria, vem os americanos aqui para investigar se os tipos de código que eu executo lá está voltado a armas. Isso não é uma afronta à nossa soberania? Eu tenho que, afinal de contas, o computador é nosso ou não? O computador é nosso, mas o acordo ele é internacional, não são os americanos. Existe o COCUM, que é uma entidade aí que depois de um incidente que houve, uma comercialização triangulada de computadores da Toshiba, para fazer projetos de controle numérico para passo de hélice. Os submarinos russos que eram detectados pelo sonar americano, isso aí já é algo de 86 a 90. Eles começaram a sumir, porque através da Hungria e passou por 50 empresas, um computador da Toshiba foi parar na União Soviética. E aí o pessoal começou a aprimorar o desenho das hélices dos submarinos e eles começaram a sumir. A partir daí, foi criado um comitê internacional e esse comitê ele regula tudo que possa ser utilizado para a guerra, como ele regula, assim, olha, o pessoal ali de um determinado país, do Oriente Médio, quer comprar um pequeno míssil nuclear, tudo bem? Eles vão falar, não, provavelmente não. O supercomputador, a partir desse incidente, na década de 90, foi considerado arma de guerra, por isso que ele sofre esses controles e restrições. Tá? E isso teve que ser passado, inclusive, no Congresso Nacional. Foi um dos pontos gerou 6 meses até que isso fosse aprovado para o INPE poder adquirir e implantar o supercomputador. Tá bom, perfeito. Pessoal, mais uma vez, uma salva de palmas ao nosso palestrante aqui, Mário Sakamoto. Valeu, foi bastante interessante, sim ou não, pessoal? Foi bastante legal. Quero agradecer aí pessoalmente ao Marcos, prazer você estar aqui, gostei muito. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer agora? Os outros palestrantes que vão fazer o desenvolvimento das oficinas venham até aqui, né, que eu vou conduzi-los, e vocês, alunos, que já são da casa, podem se dirigir aos respectivos labs para o desenvolvimento das oficinas. Não esqueçam que eu depois vou passar lá para deixar as listas de presença. Tá bom? Bom evento para vocês. Só um instantinho só, pessoal, para só avisar aqui, tem essa oficina, né, que a gente vai estar desenvolvendo. Quando for lá para as 20 e para as 11, eu vou estar entregando para o professor a lista de presença. Significa que o quê? Eu vou demorar aproximadamente 150 anos para fazer com que o quê? Que o ser humano que não souber procurar e selecionar e utilizar... São 3, tá bom? Tira uma foto aí da gente. Ela está com 60 mil metros quadrados medidos por mês. Imagine que cada metro quadrado seja o esforço requerido para entregar, não é só um ponto de função. Tem ponto de função APF, tem ponto de função Cosmic, tem ponto Snap. Mais uma. Falar a cirurgia na sua cara. Nosso tema aqui, só para o pessoal lembrar, né, nós estamos aqui montando uma empresa que oferece serviços de impressão